Olá a todos os caminhantes para a luz. Hoje, sexta-feira, estamos mais uma vez aqui para partilharmos o Evangelho. Nós vamos fazer a leitura e a partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Lucas 16, de 1 a 8. Jesus dizia aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Mandou chamá-lo e lhe disse: o que é isso que ouço dizer de você? Preste contas de sua administração, pois você não pode mais ser administrador. Então o administrador pensou: meu senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Trabalhar na terra? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para ter quem me receba na própria casa, quando eu for afastado da administração. Chamou então um por um dos devedores de seu senhor e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Disse então: pegue sua conta, sente-se logo e escreva 50. Depois disse a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. Disse-lhe: pegue o recibo e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza, pois os filhos deste mundo são mais espertos no trato com sua gente do que com os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um evangelho para nos ensinar, mas é um evangelho também para fazer com que sejamos espertos, não no sentido de passarmos a perna nas pessoas, de enganarmos as pessoas, mas no sentido de não nos deixarmos enganar por qualquer coisa. Porque o Senhor vai começar falando esse evangelho aos discípulos. Então ele vai dizer aos discípulos, e eu perguntava do Senhor por que ele estava falando isso aos discípulos. E aí o Senhor vem dizer aos discípulos, né? E vem dizer também para mim e para você: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Ora, esse homem rico, esse senhor, ele tinha esse administrador e alguém o acusou. Ou seja, alguém ficou insatisfeito com esse administrador e foi lá falar ao seu senhor tudo o que ele estava fazendo, né? Nos dias de hoje nós chamamos isso de delator, né? Aquele que vai lá acusar o outro de tudo que ele está fazendo. Então, quando ele é acusado, esse senhor chama ele e fala, né? Pergunta a ele, né? O que é isso que eu ouço falar de ti? Esse senhor, ele dá àquele administrador desonesto, ele dá a possibilidade de defesa, dele dizer, dele confessar o que ele está fazendo, mas ele não confessa. O que ele faz, né? Ele diz: o que é isso que eu ouço falar de ti? E ele não fala se é verdade. Então aquele senhor diz a ele que ele deve prestar conta de todas as suas atividades. E aí ele pensa, né? Ele pensa, porque o Senhor vai dizer a ele que ele não vai mais poder ser administrador. Então o administrador pensa: meu Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Trabalhar? Eu não tenho força. Mendigar? Eu tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que me recebam na própria casa, quando eu for afastado da administração. E aí ele chama um por um daqueles que devem àquele senhor e ele frauda junto com aquelas pessoas a dívida, né, daquele senhor. Ele causa um prejuízo para aquele senhor, para que ele seja recebido quando for tirado da administração dele. Isso nos ensina, isso é uma grande lição para a gente. A primeira lição que nós temos nesse evangelho é que quando nós temos uma dificuldade, o Senhor vem nos dizer nesse dia no evangelho, o primeiro passo, a primeira coisa que aquele administrador desonesto ele fez, ele pensou. Depois dele pensar, dele raciocinar, ele foi criando hipótese, ele foi dizendo, né? Trabalhar, né? Não tenho forças. Trabalhar com as mãos, com os braços, eu não tenho força. Mendigar, eu tenho vergonha. Então, o que eu vou fazer?
ele sai do problema dele para buscar uma solução. E isso o Senhor também quer nos ensinar, essa esperteza que o Senhor quer nos falar nesse dia de hoje. Ele quer nos falar que diante de uma situação, problema, nós precisamos pensar, refletir, nós precisamos verificar uma saída. Não que nós tenhamos que pensar de forma desonesta, não. Mas o Senhor, ele vem nos mostrar o passo a passo que nós, como cristãos, devemos fazer. Né? Pensar e depois agirmos. E volto a dizer, ele não está fazendo esse comparativo para nós, para que nós possamos querer ter essa mesma atitude que esse administrador desonesto teve. Não. O Senhor, ele quer nos falar hoje que nós não devemos nos centrar no problema, mas na solução, na confiança dele. E aí aquele administrador infiel vai fraudar esse senhor junto com essas pessoas. E o diferencial é que no finalzinho desse evangelho o Senhor vai dizer que os filhos desse mundo são mais fiéis no trato com a sua gente do que com os filhos da luz. O tratamento dele é diferenciado. É tanto que quando ele chamou aquelas pessoas aceitaram de prontidão, dar prejuízo para aquele senhor, ou seja, eles são iguais àquele administrador desonesto. Eles também são desonestos, porque na medida que você aceita fazer um ato de desonestidade, você também se torna desonesto. Né? Porque você está lesando uma pessoa, você está enganando uma pessoa. Mas o Senhor, ele dá um ponto fundamental. Ele diz que essa fidelidade dele é para a gente dele, para aqueles que são iguais a eles. Ela não é a mesma fidelidade para aqueles que não são iguais a eles, para aqueles que são filhos da luz. Então o Senhor, ele vem fazer essa separação, né? E quando ele faz essa separação, ele diz para mim e para você que essa não deve ser a nossa atitude, mas também o Senhor nos desperta para não sermos tolos, né? Eu posso dizer assim, para não sermos tolos, para não nos deixarmos enganar por qualquer coisa. E o alerta principal que o Senhor vai nos dizer aqui é que essa esperteza é para a gente que é da mesma gente dele, não é para os demais, não é para os filhos da luz. Né? Ele vai fazer essa diferenciação para que eu e você não possamos pensar que aquele administrador infiel, que aquela esperteza dela também vai ser para conosco. Não, não vai ser para conosco. Vai ser somente para aqueles que são iguais a ele. Lendo esse evangelho eu lembrava assim, né? Para nós fecharmos. O meu pai, na minha casa, ele reunia e ele nos dava sempre um exemplo assim, né? Vocês sabem quem é um ladrão porque ele está sempre atento, bem alerta. Ele nos dizia quando nós começamos a sair por nós mesmos, quando nós já não saíamos com ele. Então ele nos falava que nós tínhamos que ficar atento, que nós tínhamos que ser esperto. E aí do diferencial ele dizia, preste atenção, o ladrão ele está sempre alerta. Não é porque ele não está sempre alerta porque ele rouba, mas porque como o ofício dele é esse, ele está sempre achando que alguém também vai fazer isso com ele. Ou seja, ele consegue reconhecer a gente que é igual a ele. Então ele está sempre alerta também por conta disso. Então o Senhor vem nos chamar hoje para sermos espertos, para estarmos alerta, para não querermos nos igualar àqueles que fazem coisa errada ou achar que aquilo também vai nos beneficiar. Não, o Senhor está nos dizendo que não é assim, que essas pessoas eles são espertas com aqueles que são iguais a eles. Não, e essa esperteza não é para todas as pessoas, é somente para a gente dele. Mas o Senhor também vem nos dar um alerta, né? Para sabermos como nos portar diante do Senhor, como nos portarmos diante da dificuldade. A primeira coisa, pensarmos, depois agirmos, sairmos para a solução, não nos sentarmos nos problemas. Então é isso que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje, é isso que o Espírito Santo possa suscitar no meu e no seu coração, que passamos por dificuldade, para irmos em busca de solução, para pensarmos, para sermos espertos nesse sentido. Amém.